A paz do Senhor Jesus, quero trazer um versículo. Mateus capítulo 27, eu vou estar lendo do versículo 3 em diante, que diz assim: Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Esse versículo ele é muito conhecido, né? E para quem não conhece, esse Judas aqui foi o que traiu Jesus com um beijo no rosto, para poder entregar ali nas mãos dos sacerdotes, dos anciões e dos príncipes, que queria matar Jesus desde o início, né? Porque não gostaram da palavra do mestre, não gostaram da maneira com que ele aplicava o reino de Deus e falando que ele era filho de Deus. Porque ele tinha medo de perder a cadeira, perder a coroa, né? Pessoas com os olhos focados na terra. Mas Jesus estava todo o tempo falando do céu para eles. E aqui Judas, ele foi convencido pelo mal, né? Porque quando nós praticamos algo mal, conhecendo a verdade, porque Judas era discípulo. Judas estava do lado do mestre. Judas, ele era o tesoureiro, ele andava com a bolsinha, né, do dinheiro. Ele fazia parte ali. Ele era importante, irmãos. E ele traz Jesus, mas quando ele se arrepende, ele vai lá diante das pessoas que pagou para que ele fizesse aquele ato. E ele só olha para ele e fala assim: que nos importa? Não quero nem saber se você se arrependeu, se não se arrependeu. A nossa parte a gente já fez, que foi ter, né, maltratado, fustigado, e já tá tudo em andamento. Não tem retorno o que você fez. Se vira você com essa culpa. E o que eu quero dizer aqui? O mal, ele age assim na nossa vida. Ele prepara todo um laço, o nosso inimigo. Quando ele vê que a gente caiu nele, mas que a gente se arrependeu, ele ainda joga na nossa cara e nos condena, nos julga, né, diante de Deus. O que eu quero trazer com esse versículo é que se você está se sentindo arrependido, não faça como Judas. Não tome as decisões você mesmo por si mesmo. Porque ele mesmo se avaliou, viu que ele estava errado, ele mesmo se julgou e ele mesmo se condenou, né? Se matando, se enforcando. O texto diz que ele foi se enforcar. Porque, irmão, se eles tivessem entendido, se Judas tivesse entendido o projeto do amor de salvação de Jesus, ele teria corrido e feito uma oração e pedido misericórdia ao mestre. E não se enforcado. Com certeza, Jesus o perdoaria. Assim como ele está pronto hoje a nos perdoar. Mãe Inês, eu caí, eu pequei, o que eu fiz, meu Deus, não tem perdão. Diante de Jesus tem perdão. É por isso que eu trouxe essa palavra. Não corra para se enforcar. Não queira tirar a sua vida. Não queira você mesmo dar cabo de uma situação que você acha que não tem mais jeito. Saiba que com Jesus tem jeito. E não importa o que você fez. Se você se arrepender, mudar o seu percurso, mudar o seu caminho, é o que eu quero dizer nesta manhã. Jesus Cristo vai te abraçar, vai te ajudar, vai te auxiliar. Deus, ele não compactua com o pecado, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui, mas ele está do lado do pecador arrependido, daquele que reconheceu ser miserável, aquele que reconheceu que ele errou, pecou, caiu. Só que Jesus está dizendo: não se enforque, não se julgue você mesmo, saiba primeiro o que eu tenho para você como decisão. E quando nós vamos, irmãos, diante do Senhor Jesus, ele não só nos aceita como pecador, mas ele tem o sangue dele poderoso para purificar de todo o nosso pecado. O sangue dele nos purifica, ele apaga o nosso passado e ele começa a escrever uma nova história. Jesus Cristo, ele está dizendo assim, ó: eu sou a tua nova chance. O que eu tenho que fazer, Mãe Inês? Aceitar Jesus como Senhor e como Salvador e entender o mistério da salvação. O mistério da salvação é que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ele muda a nossa história, escreve uma nova história para nós e nós não vamos mais pecar, vamos, somos pecadores, somos falhos, mas ele vai estar sempre pronto a nos receber e nos perdoar. Amém?